irmão, boa tarde, irmã. Boa tarde a você que está ligado comigo aqui pela live no Facebook. Cumprimentar algumas pessoas. Boa tarde, Nilda. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Céia. Boa tarde, Fernanda. Como é que estás? Tudo bom? Tudo em paz? Fernando Carvalho. Fernando, como é que você está, amigo? Como é que estão as coisas? Você está no hospital? Já saiu? Não tive mais notícias suas? Manda notícias para mim. Tá certo? Vamos orar, vamos falar com Deus nessa tarde. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos guie. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E faça-nos entender os seus processos, os seus projetos para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, mais uma vez nós estamos diante do Senhor. Mais uma vez nós estamos diante da Tua face. Mais uma vez nós estamos diante dos olhos daquele que tudo vê, que tudo sabe, que está presente em cada um de nós. Pai Santo, como a Tua palavra mesmo diz, o Teu templo, Senhor, o Teu manto enche o templo. Senhor Deus, mas ao mesmo tempo enche as nossas vidas. Tua palavra chega a dizer que nós nunca vimos um Deus tão achegado como o Senhor, que ao mesmo tempo mora nos céus, ao mesmo tempo, meu Pai, mora dentro de cada um de nós. A mente humana é incapaz de discernir isso, entender isso. Como é que o Senhor se divide em milhares, milhões e bilhões de pessoas que te adoram, que te servem? Como o Senhor pode estar nos céus e estar dentro de cada um? Derramar uma porção do Senhor dentro de cada um de nós. E a Tua palavra garante que o Seu Espírito, em pessoa, habita em nós. Então o Senhor se divide em bilhões de pessoas agora, para fazer com que essa verdade aconteça. E nós te adoramos por isso. Nós te bendizemos por isso. E nós te pedimos, ó Deus que habita em nós, abra a nossa visão, abra o nosso entendimento, abre, meu Pai, os nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais, para que venhamos a entender a Tua palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11 e 12. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz o seguinte: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus lhe dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Versículo 12 agora. Amados, é aqui que eu quero falar com você. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar, como se alguma coisa estranha tivesse acontecendo. Vamos ver o versículo 13. Mas alegrai-vos do fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Vamos voltar ao versículo 12 novamente, por favor. Aqui o apóstolo Pedro, ele chega e diz o seguinte: olha, a maioria dos crentes, olha, já está tanto tempo na fé, tanto tempo andando com Deus, já tem anos ouvindo a palavra e ouvindo sobre esse assunto, mas aqui é como se Pedro estivesse dizendo para nós, que depois de tanto tempo, de tanto ouvir a palavra, de tanto enfrentar as provas da vida, uma nova prova chega e a pessoa acha estranho. Acha a coisa mais estranha, ela está sendo provada. Acha estranho as coisas estarem fora do lugar, ficarem fora do lugar. Acha estranho ser testado.
acha estranho que as coisas não estão no lugar devido perfeitamente. Ele chega e diz: amados, não estranheis a prova que vem sobre vós, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Sabe o que ele está dizendo na parte final? Ô irmão, estar em provas, passar por provas, enfrentar provas aqui na terra, é a normalidade da vida. É a normalidade da vida. Isso é normal. Extremamente normal. O que não é normal é a maneira como você vê essas provas como coisa estranha. Como se alguma coisa esquisita estivesse acontecendo. Como se alguma coisa fora do prumo estivesse acontecendo. Mas ele diz: não tem nada de estranho. Isto é a normalidade, como eu já disse, a normalidade da vida, das relações de trabalho, das relações espirituais, das relações emocionais, das relações afetivas, das relações familiares. A Bíblia chega a dizer que toda obra aqui na terra passa pela prova. Toda obra. Não importa o que você esteja fazendo, ou o que eu esteja fazendo, ou o que venha a fazer, no tempo certo, aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos trabalhando, aquilo que estamos edificando, vai chegar uma hora que aquilo vai passar pela prova. Claramente. Deixa eu pegar esse texto aqui para você ver. Deixa eu pegar aqui, por favor. Olha o que está escrito aqui, ó. Livro de Coríntios, 1 Coríntios, deixa eu pegar aqui certinho aqui o texto. 1 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Espera aí, só um instante. Não é 2, é capítulo 3. Olha o que está escrito aqui, ó. Capítulo 3, versículo 10 para frente do livro de 1 Coríntios, para fundamentar aqui. Segundo a graça que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro vem e edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, ele pode ser, olha aqui, olha, como é que nós edificamos? Pode ser um edifício de ouro, pode ser um edifício de prata, de pedras preciosas, uma obra, um edifício de madeira, um edifício de feno ou um edifício de palha. Agora olha o que ele diz agora. A obra que cada um está edificando se manifestará. Na verdade, o dia a dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Por isso que ele diz, olha, preste atenção na obra que você está edificando. Preste atenção na obra espiritual que você está edificando sobre si mesmo. Preste atenção na obra emocional que você está edificando nas suas relações interpessoais. Preste atenção nas obras afetivas que você está edificando com seu marido, está edificando com seus filhos. Preste atenção na obra que você está edificando no seu negócio. Preste atenção na obra que você está edificando na relação com a igreja. Porque a obra espiritual que você está edificando, a obra emocional que você está edificando dentro do seu interior, na sua alma, a obra afetiva que você está edificando com seu marido, com seus filhos, a obra de trabalho profissional que você está edificando no seu negócio, cada uma dessas obras, no tempo determinado, ele diz, essa obra será manifesta. O dia a dia manifestará como é que essa obra tem sido edificada.
E ele fala, porque pelo fogo essa obra será descoberta ou será provada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ouça, meu irmão, eu não quero falar para te assustar, eu quero falar para você se preparar, estar preparado para. Toda obra que eu edifico, é questão de tempo, virá uma prova. Exemplo, eu alcanço aqui, pela graça, pela fé, uma ovelha, e eu me torno pastor dessa pessoa. No começo, essa pessoa, ela me vê como se fosse o próprio Jesus na terra, porque até então, ela não tem uma visão clara de quem é Jesus. E eu faço todo o bem que puder para ela, ela fala, se Jesus foi igual ao bispo de Paula, está tudo certo. Com o passar do tempo, ela vai notando claramente que ela pode confiar no Jesus invisível, e esse é o normal. A partir daí, eu vou ajudando essa pessoa a conquistar, a alcançar as coisas que ela deseja, seja espiritual, seja emocional, seja no trabalho, nas várias áreas. E essa pessoa olha para o bispo de Paula e fala, nossa, ele é um bom pastor, como é gente boa, é maravilhoso. Até que um dia, Deus virá para provar os sentimentos dela para comigo. Você não tenha dúvida. Basta uma palavra que eu venha falar, que ela entenda de maneira distorcida, ali começa a prova. Ali ela começa então a colocar os olhos nos pseudos defeitos, começa a olhar com um olhar atravessado, com um olhar diferente, e aí então vai ser provada a relação que ela tem comigo e que eu tenho com ela. Isso eu ouvi dezenas de vezes. Toda obra de relacionamento, chega uma hora que será provada. No casamento, nossa, o casamento então, prova se o casamento realmente é de ouro, prata, pedras preciosas, é de madeira, feno ou palha. Isso mesmo, você está trabalhando num negócio, você tem o seu próprio negócio, o seu negócio será provado. Se a obra que está lá é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Sua relação com Deus, basta Deus não fazer o que você quer, que vai começar a prova, você vai começar a ficar meio chateado e vai verificar se a obra que está sendo edificada espiritual, se é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Você está num relacionamento afetivo de namoro, vai ser provado, chega uma hora que vai ser questionado, vai ser perguntado, o fogo vem. Ou seja, a pessoa não, os dois já não se entende a conversa toda atravessada, é como se ele falasse A, ela entendesse B. Por quê? Porque vai ser provado se a obra que está sendo edificada é ouro, prata, pedras preciosas, se é madeira, feno ou palha. O fogo demonstrará. Bispo, você está querendo dizer então que não importa qual seja a obra, todas elas chegará um dia que a prova virá sobre elas? Sim, a Bíblia diz isso. Não sou eu que digo. Ele diz que o dia demonstrará. O fogo virá para provar essa obra. O dia a dia. O fogo provará qual seja a obra, se ela está edificada mesmo, se ela é sólida ou não. Por isso que Pedro disse claramente lá no texto que nós lemos do capítulo 4. Não estranhe a prova que vem sobre ti, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Ora, se eu entendo aqui por esse texto aqui, de 1 Coríntios 3,13, que toda obra que eu estou edificando vai passar pela prova, por que eu estou achando estranho ser provado? Por quê? Não tem nada de estranho. Aí então você chega para mim e diz então, bispo, tudo bem, eu entendi que toda obra passa pelo fogo. Quer dizer que eu serei provado? Sim. Mas qual é a motivação?
Deu vontade de espirrar, desculpa, gente. Qual a motivação dessas provas? Por que Deus permite que sejamos provados? Qual a necessidade disso? A primeira delas, olha comigo que está escrito agora, 2 Coríntios capítulo 6, aliás, é isso mesmo, capítulo 6, versículo 12. Vamos pegar o versículo 11, 6:11. Como contristado, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, e o nosso coração está dilatado. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, falando, olha, o nosso coração está dilatado para vocês, está aberto. O nosso coração tem espaço para cada um de vocês. E é isso mesmo, coração pastoral é desse jeito. Sempre cabe mais um, a gente sempre dilata. Então ele diz lá, o nosso coração está dilatado. Versículo 12. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ou seja, dentro de você, o afeto, ao invés de ser dilatado, o afeto o quê? Estreita, diminui, fica pequeno. Quando a gente vê uma pessoa com afeto estreitado, é aquela pessoa o seguinte, vi aquela pessoa, já não gostei, não fui com a cara dela. Claro que você não foi com a cara dela, você foi com a sua criatura. Mas o modo de dizer é engraçado, que a pessoa nunca viu a outra, não relacionou com a outra, não conversou com aquela pessoa, não teve nenhum contato e fala, não gostei do jeito dela. Não fui com a cara dela, achei ela exibida, achei metido demais. Olha, tem alguma coisa naquela pessoa que eu não me dei bem. Eu não acho nem que ela é de Deus. É a pessoa que é estreitada. Porque a pessoa que é dilatada, ela ao invés de, pode até ter o pensamento, mas logo em seguida ela tem um outro pensamento dizendo, tá, tudo bem, talvez ela seja essa pessoa metida, talvez essa pessoa chata, talvez essa pessoa seja estranha, seja esquisita, como eu estou pensando, mas ao invés de tecer um juízo de valor sobre esta pessoa, eu vou me aproximar dela, vou me relacionar com ela, à medida que eu for me relacionando com ela, aí eu vou saber se aquele pensamento, se aquele sentimento era verdadeiro ou falso, e a maioria das vezes é falso. Poucas vezes, nós temos um coração estreitado para uma pessoa, depois que nós a conhecemos, se tornam os melhores amigos. Porque era apenas uma percepção natural, uma percepção mundana, e às vezes uma percepção diabólica, que estava impedindo a gente de relacionar com aquela pessoa. Porque é o quê? É uma pessoa estreitada nos afetos. Mas vamos agora para o versículo 13, que é esse que eu quero pegar. Ele diz aqui, ora, em recompensa disto, eu falo a você como filho, dilatai-vos também vós. É isso que eu quero enfatizar agora. Como a filho, em recompensa disto, nós estamos falando de provas. Por que Deus permite que as nossas obras sejam provadas? Por que Deus permite que o seu casamento passou ou passa por provas? Por que Deus permite que a sua relação com filhos seja provada pelo fogo? Por que Deus permite que na sua área financeira seja provada? Por que Deus permite? Ele diz aqui, em recompensa disto, da prova que você está passando, eu falo com você como filhos, dilatai-vos vós também. Deus permite que nós passemos pela prova, no nosso relacionamento de casamento, para que nós aprendamos a dilatar os nossos afetos com nossa parceira, com o nosso parceiro. Por quê? Porque na verdade, quando nós entramos num relacionamento,
é como se nós tivéssemos o curso de arquitetura dentro de nós. Nós fazemos uma maquete do outro como ele deve ser, como ele deve falar, como ele deve olhar, como ele deve se portar, como ele deve se dirigir a mim, como ele deve se dirigir ao outro. Ou seja, nós temos na prancheta, numa prancheta invisível, totalmente desenhado como o outro tem que ser. Sim ou não? É ou não é verdade? Nós casamos, nós entramos no relacionamento, namoramos, noivamos e casamos, e já temos a prancheta clara dizendo como o outro deve ser, viver, fazer, para que me faça feliz. Mas por incrível que pareça, tem um desenho na prancheta, mas quando a gente começa a relacionar, que tira da prancheta e vai colocar na prática, vai começar a edificar essa obra chamada relacionamento a dois, aí você vai notar que ao contrário de um prédio normal, porque o prédio funciona da seguinte maneira: você abre um buraco, o buraco fica aberto. Se você não permitir que terra caia, não vai ficar aberto o buraco, porque o buraco está aberto, se ninguém jogar terra vai ficar estático, está lá. Aí naquele buraco, você vai colocar o quê? Os ferros. Você vai colocar também o quê? Vai colocar brita com cimento e areia, que é concreto. Vai concretar. E aquilo o quê? Vai ficar, é estático. Não mexe. Não sai do lugar. Depois que você fez a fundação, aí a partir daí você vai começar a fazer o quê? Os alicerces ao redor. Depois que fizer os alicerces, você começa a edificar as paredes. Aonde você põe o tijolo fica. Aonde você coloca a massa fica, porque é estático. Então, esse negócio de arquitetura funciona para obra, gente. Funciona para estofado, para cadeira, para TV, para essas coisas naturais, normais, que são estáticas. Mas projetar como vai ser, como o outro deve ser para que eu seja feliz, você vai se decepcionar. Se eu fosse você, rasgava esse projeto de arquitetura, joga fora. Porque você vai fazer o projeto de arquitetura de como o outro tem que ser, de como o outro deve ser, como o outro deve falar, como o outro deve agir, como o outro deve se comportar. Só que o outro não é tijolo, não é ferro, não é brita, não é cimento, é pessoa, pessoa que pensa, pessoa que tem cérebro, pessoas que têm neurônio, pessoas que têm um sistema nervoso central funcionando, pessoa que tem coração, pessoa que tem uma alma, pessoa que tem um espírito, pessoas que têm sentimento, e o sentimento muda a cada instante, que tem pensamento que muda a todo instante. Como é que você vai fazer um projeto de arquitetura? Como esse ser tem que ser? Se esse ser não é estático, se esse ser muda a cada instante, a cada momento. E aí começa a prova. Porque você projeta no outro aquilo que ele quer, que você quer que ele seja para você. Quando ele não responde, a prova começa. Aí os seus afetos são provados. E se você for uma pessoa de sentimentos estreitados, de afetos estreitados, você vai fechar o coração para a pessoa. Porque você se apega ao projeto que você arquitetou, mas não se apega à relação em si. Por isso, o apóstolo chega e diz, o apóstolo Paulo, em recompensa disso eu falo com meu filho, é hora de você dilatar. É hora de você dilatar. Porque o seu projeto de arquitetura, se você quer fazer, o máximo que você pode fazer é um projeto de arquitetura para você mesma. Para você mesmo. De como você vai ser,
como você vai falar, como você vai viver, como vai andar, como vai agir, como vai agir. E assim mesmo você ainda bota esses processos. Quantas promessas você já fez para si mesmo que não falaria determinadas palavras e acaba falando? Você projetou, fez um projeto, eu não vou falar mais, mas bastou ser provado e você fez o quê? Falou aquilo novamente. Quantas vezes você disse que não gritaria e foi apertado na prova, o fogo veio, você gritou. Então quer dizer, se você não consegue honrar nem os seus próprios processos, nem os seus próprios projetos, como é que você quer que o outro honre o projeto que você fez? Querida, meu querido, aprenda uma coisa. Deus, quando está te provando numa área, quer que você venha dilatar. Vou te dar um outro exemplo. Deus vai e traz uma prova sobre a área financeira. Você fala, Deus, por que o Senhor não abre a porta? Deus, por que o Senhor não abre a porta? Deus, eu estou clamando pelo emprego. Deus, eu quero um salário X. Deus, me abre a porta do emprego que eu quero. E é interessante que quanto mais você ora pelo emprego, aquele salário alto, Deus te dá o necessário dia a dia, mas não abre a porta grande. Por quê? Porque Ele está provando a sua fidelidade. A Bíblia chega a dizer que aquele que fiel no pouco, no muito ele é colocado. Mas é engraçado que essa pessoa, ela quer muito de Deus. Mas quando Deus lhe abre uma porta razoavelmente grande na área financeira, ela cresce o olho e ela não consegue dizimar e ofertar daquele dinheiro. Sabe por quê? Porque o coração dela está ligado ao dinheiro, está ligado às coisas materiais. A parte de Deus ela não devolve. E aí ela clama a Deus o tempo inteiro para Deus abrir a porta grande para ela. E quando a porta está fechada, ela reclama. Mas na hora dela ser fiel, o coração dela se fecha. Oh, meu irmão, cada dia que passa nós estamos sendo provados. Se eu não consigo ser fiel nas coisas mínimas, nas coisas pequenas, nas coisas médias que Deus está pondo na minha vida, você acha que eu vou ser fiel nas coisas grandes? Ele diz, não, você não será. Porque o seu coração é fechado. E aí Deus permite que coisas médias alcancem a vida da pessoa e permite que aconteça para provar a ela o que ela vai fazer agora, se ela vai honrar a Deus ou não. Se o coração dela é estreitado, o coração se fecha. Ah, se eu fizer dessa maneira, vai faltar para mim. Mas se o coração é dilatado, ela vai fazer o que tem que ser feito, vai devolver aquilo que pertence a Deus, e Deus vai fazer multiplicar, e o que ela deu não vai faltar para ela, pelo contrário, vai sobejar, porque essa é a experiência daqueles que são fiéis. Então Deus nos prova, para ver se nós venhamos a dilatar. Quantas vezes eu vi isso no trabalho, em empresas, que a pessoa está lá e de repente começa a sentir mal para caramba, dentro dessa empresa, mas aí o Senhor fala, é hora de você dilatar, é hora de você crescer, é hora de você olhar de uma outra maneira, de um outro prisma. Eu falo isso como pastor, meu Deus, eu estou como pastor já há mais de 30 anos, diariamente eu tenho que dilatar o amor que eu tenho pelas ovelhas, o amor que eu tenho por Deus, o amor que eu tenho pela família, o amor que eu tenho pela obra, diariamente tem que dilatar, porque de vez em quando, em vez mexe e vira, vem situações como fogo para provar a minha aliança com Deus, a minha aliança no casamento, a minha aliança com filhos, a minha aliança com a igreja, a minha aliança com as ovelhas, a minha aliança de jejum, minha aliança de oração, minha aliança de busca, minha aliança de permanecer buscando a Deus, até que a vida de Deus seja formada na vida das ovelhas. Mas para isso eu tenho que dilatar. Se eu ficar estreitado, eu começo a ver os defeitos da igreja, o defeito da minha esposa, o defeito dos meus filhos, o defeito dos irmãos, os meus defeitos, e eu falo, esse trem não vale a pena. Porque está estreitado.
coração fechado. Mas se o meu coração se abre, aí eu vejo claramente as qualidades da Cleudia, as qualidades dos filhos, as qualidades da igreja, as qualidades dos irmãos, as minhas próprias qualidades, o quanto é bom servir a Deus, e aí eu dilato, aí então a prova vem, o fogo vem, mas o fogo passa, e a obra permanece de pé. Então toda a obra passa pelo fogo para te ensinar a dilatar, a ver de uma nova maneira. Normalmente, quando uma pessoa está sendo provada na mesma área por muito tempo, é porque ela vê tudo do mesmo jeito, da mesma maneira e espera resultado diferente. Ô, querido, a vida não funciona assim. Você quer um resultado diferente? Você tem que dilatar e fazer diferente. Sim ou não? Tem que fazer diferente. Pensar diferente. Sentir diferente. Falar diferente. Senão você vai colher o mesmo resultado de fracasso de sempre. Segundo, por que Deus permite que nós passemos pelo fogo? Por que Deus permite que nós venhamos a ser testado, provado naquilo que nós fazemos? Olha o que está escrito aí, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 3 e 4. Hebreus 12, 3 e 4. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais em vossos ânimos. Agora olha o versículo 4, esse aqui é federal, ó. Porque na luta contra o pecado, você ainda não resistiu até o sangue. Aí porque ele muda aqui todo, essa versão aqui é terrível. A Almeida corrigida é terrível. Ainda não resististe até o sangue combatendo ao pecado. Quando na verdade, na Thompson fala assim, no seu combate contra o pecado, você ainda não resistiu até o sangue. Ou seja, você já resistiu até na mente, até a alma, mas ainda não deu sangue pelo negócio. Então Deus permite que nós passemos pela prova, para que nós possamos aprender a gerar em nós o que? Resistência, gente. Resistência. Resistência para suportar pressões. Como é que se comporta uma pessoa que é resistente? Ela está sempre, constantemente de semblante o quê? Livre, aberto. Tem sempre uma boa palavra. Você não pega essa pessoa entristecida, não pega essa pessoa abatida, não pega essa pessoa chateada diariamente, muito pelo contrário. Ela está sempre de bom ânimo, sempre animada, sempre sorridente, sempre tem palavras positivas, palavras que levantam, palavras que curam, palavras que saram. Ela está sempre assim. Mas por quê? É porque ela não está sendo provada. Ô, meu irmão, talvez essa pessoa está sendo mais provada que você. Só que uma diferença, ela não externaliza, ela não expõe, ela não fala, ela não deixa transparecer o quê? No semblante. Porque a maioria dos crentes, quando estão sendo provados, olha o que ele faz, ó. É uma cara de amuado, de tristeza, de abatido, de fracassado, encurvado, carregando um peso muito grande nas costas. Como é que está a vida? Levando. Como é que está a vida? Empurrando com a barriga. Como é que está a vida? Só Jesus na causa. Como é que está a vida? Ô, irmão, não gosto nem de falar. Não gosto nem de falar.
Olha, estou carregando a cruz o tempo todo. Só carregando. Aí você vai e pergunta para a pessoa que já aprendeu a resistir até o sangue, que tem resistência para suportar a pressão. Irmão, como é que está a vida? Ó, bacana. Rapaz, mas você está passando por uma prova grande demais. Mas eu vou vencer, irmão. Olha a palavra dele. Mas eu vou vencer. Mas a sua prova é grande demais. É grande, mas maior é o meu Deus. Olha a palavra que ele fala. Aí chega lá, irmão, mas a prova que você está passando, eu estou com dor. Fica, não, irmão. Sabe por quê? Porque dia a dia, hora a hora, o Espírito Santo está me fortalecendo. Então a pessoa que ela tem resistência para suportar a pressão, ela não faz cara de abatido, não faz cara de derrotado, não faz cara de fracassado, não fica externalizando para que as pessoas tenham dó dela. Minha vida é difícil demais, eu estou sofrendo demais. Não, minha vida é boa demais, minha vida é graciosa demais, a minha vida é traquejada demais, a minha vida é só vitória, e mesmo quando está perdendo, parece que está perdendo, daqui um pouco vira o disco e eu vou vencer. Por quê? Porque essa pessoa tem resistência para suportar a pressão. E ela não fica demonstrando para os outros que está debaixo de provação. O máximo que ela faz é falar com quem tem que falar sobre as provas. O restante ela está sempre bem. Então as provas vêm para nos ensinar a dilatar. As provas vêm para produzir em nós o que? Resistência. Resistência para suportar pressão, para suportar o fogo, para suportar o calor. Terceiro e último motivo pelo qual nós somos provados. Abre comigo no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 13 e 14, versículo 14. Oséias 2, 14. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e ali lhe falarei o quê? Ao coração. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Que toda obra passa pelo fogo. E quando nós entramos no fogo, nós ficamos secos, como se estivéssemos no deserto. E ele diz, e eu vou te atrair para o deserto. A pessoa no deserto fica sozinha, sem ninguém. Porque ela sente que ninguém pode resolver o seu problema, a sua causa. Segundo, a pessoa no deserto, ela tem muita sede. E no deserto não tem água. Então, como não tem água, ela vai ter que o quê? Esperar em Deus, que Deus lhe dê água. Terceiro, a pessoa que está no deserto, só ouve o barulho do vento. Não ouve a voz de pessoas, não ouve a voz de ninguém. Mas como ela está só, não está rodeada, e ela está sedenta, a Bíblia diz, eu atrairei, ou seja, vou atrair ela, vou levar para o deserto, e lá no deserto, ela vai ouvir a minha voz, lá no deserto, ela vai ouvir a minha palavra, ela vai ver que eu sou Deus que fala com ela. É engraçado que a pessoa, quando está no deserto, é a única vez que ela abandona celular, que ela abandona a TV, que ela abandona os meios de comunicação, porque a alma dela, o espírito dela está gritando dentro dela, e o grito é um só. Eu preciso de Deus, eu preciso que Deus fale comigo, eu preciso que Deus me levante, eu preciso que Deus me direcione, eu preciso que Deus realmente dê sentido à minha vida. E é engraçado que o ser humano tem esse mesmo sentimento, eu quero ouvir a voz de Deus, que Deus me dê sentido, que Deus me dê direção, mas enquanto ela está bem, ela fica buscando, aonde ela fica buscando direção de Deus? No celular. Ela fica ouvindo cantores, ela ouve pregações, ouve pregador A, B, C, D, passa 24 horas tentando ouvir a voz de Deus aqui.
porque ela está bem. Mas na hora que ela está no deserto, que Deus leva ela para o deserto, aí ela desliga isso aqui, ela desliga a TV, desliga tudo, ela vai para o joelho, e ela lá no deserto, Deus atrai ela começa a orar, e ela chora, e ela geme, ela rasga o coração, como Ana fez, e ali o Espírito de Deus fala ao coração dela, aí Deus fala com ela, aí ela levanta, aí ela põe de pé, aí ela reage, aí ela age, e aí ela vence as provas que ela tem. Qual foi a diferença? Que aqui ela estava ouvindo Deus falar com ela através de um homem. Mas como o deserto, ela vai ouvir o próprio Deus falar com ela e não vai precisar de homem algum. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Olha a bênção que é, gente, passar pela prova. A prova nos faz dilatar, a prova gera resistência, e a prova nos faz sensíveis à voz de Deus. Amém? Espero que Deus tenha falado com você. Espero que Deus tenha despertado o seu coração. E agora então nós vamos falar com Deus mais uma vez, para que esta palavra fique ecoando nos seus pensamentos e sentimentos, para que você pare de reclamar diante das provas. Senhor Jesus, nessa tarde, nós estamos diante do Senhor, e eu quero te pedir, fala ao coração de cada irmão, fala ao coração de cada irmã, desperta, meu Pai, para as provas, mas quando entrar nas provas, que ela possa dilatar, que ela possa permitir que o Senhor gere resistência, e principalmente que aquelas pessoas possam estar sensível para ouvir a sua voz. Espírito Santo, que nós possamos olhar para os desertos da vida, para o fogo da vida, para as provas da vida, como algo que nos faz crescer, que nos faz amadurecer, que nos faz ser pessoas maduras aqui na terra. Faz essa irmã, Senhor, faz esse irmão, Senhor, no meio da prova, ser uma pessoa que dilata, para entender o outro, para entender as relações, para entender, meu Pai, os seus filhos, que filho dá trabalho demais mesmo, mas nós precisamos abrir o nosso coração e a nossa alma para entender essa pessoa, para entender a alma dessa pessoa, para entender o espírito dessa pessoa. Pai Santo, fala com cada um agora, desperta o coração de cada um, para que possa gerar resistência, que ela possa suportar as pressões sorrindo, meu Pai, com o coração levantado, com o espírito levantado, com a cabeça levantada, dizendo, essa prova que veio sobre mim, ela é humana e eu consigo vencê-la em nome de Jesus. Mas acima de tudo, essa pessoa no meio da prova possa dizer, Deus fala comigo, eis-me aqui, eu quero ouvir a tua voz, eu não quero ouvir a voz do pastor A, B ou C, eu quero ouvir a voz que vem direto do trono, eu quero aprender a ouvir diariamente, diretamente do Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu profetizo em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Olha, hoje é dia 31, gente. Final do mês, e nós não conseguimos ainda fechar a nossa planilha financeira. Hoje, nós estamos assim esperando um milagre, e o milagre na área financeira sempre Deus usa quem? A cada um de nós. Por isso eu quero te pedir, se Deus está falando com você, se Deus realmente está falando com você, e você sentir no seu coração, envie para nós uma oferta hoje ainda. O pessoal vai colocar o número do Pix aqui, mande, para que nós possamos fechar o mês, como sempre foi. Esse mês de agosto, por incrível que pareça, foi o mês mais apertado que nós tivemos, dos 8 meses que nós tivemos no mês até agora, o mês de 21, esse mês foi o mais difícil, o mais apertado de todos. Eu particularmente, como termina meia-noite, eu estou esperando um milagre de Deus, para que nós venhamos a fechar as contas arrumadinho, direitinho, como tem que ser. Ok? Que Deus possa tocar no seu coração, possa operar um milagre, e esse milagre você possa nos ajudar a completar o que falta, o que nós precisamos para fechar o mês. Fechado? Quero abençoar agora a sua tarde, lembrando que amanhã,
quarta-feira nós teremos também a nossa live. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã. Abençoe a Nilda, abençoa a Mônica, abençoa a Céia Guedes, o Fernando. Abençoe a Maria Paula, meu pai, a Valquíria Coimbra. Abençoe também, meu pai, a Josineide. Abençoe, Senhor, a Helena, Senhor, Fontinelli. Deus, a Márcia Nobre, encontra com ela, meu Deus. Põe a sua mão, derrama da sua graça sobre cada um deles, meu Pai. Derrame do seu espírito, derrame sobre a Nilda. E eu quero te pedir, abençoa a nossa tarde, abençoa a nossa noite, que nós possamos estar na paz do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.